Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje o tema da minha aula é sobre o iluminismo, processo que começou com o Renascimento ou Renascença, quando a razão e a valorização do homem se impôs. O Renascimento, vocês viram, né? Foi um movimento cultural, artístico, científico e social, que ocorreu na Europa nos séculos 14, 15 e 16, tendo início na Itália e se espalhou pelo continente. Vocês já viram, a gente já falou muito sobre o Renascimento. O Renascimento marcou, enfim, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Já o Iluminismo, que veio depois, né, que foi um movimento posterior, ocorreu nos séculos 17 e 18, tá? E o Iluminismo foi um movimento mais amplo que o Renascimento, pois além de ser uma corrente filosófica, também era política e econômica. Enfatizou a razão também, mas também enfatizou a ciência e também tinha uma forte crítica ao absolutismo, buscando transformar a sociedade principalmente em relação aos seus direitos individuais. Os três principais fundamentos do iluminismo eram a razão, igual ao Renascimento, a liberdade e o progresso. Eles questionaram também o absolutismo e a predominância da fé. Eles promoveram, enfim, o uso do pensamento racional para que ocorresse um avanço científico, né? E também defenderam os direitos individuais. Vou falar três frases de três grandes iluministas, são muitos iluministas, mas essas três frases vocês já ouviram falar e estão sempre presentes na nossa história. Olha só, Voltaire disse: o trabalho nos livra de três grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Vou repetir a frase de Voltaire, o grande iluminista. O trabalho nos livra de três grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Thomas Hobbes deixou uma frase muito famosa: o homem é mau por natureza. Aí veio Rousseau e disse: não, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Foi só para relembrar vocês. O iluminismo também influenciou a Revolução Francesa e o processo de independência dos Estados Unidos. Criticava o iluminismo o poder absoluto dos reis, defendia a liberdade individual e política, a igualdade perante a lei e a separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, além da valorização da ciência e do método científico. Olha só o avanço dos iluministas, né, em relação aos renascentistas. A razão e a lógica eram considerados, enfim, os únicos caminhos para entendermos o mundo. Além disso, os iluministas defendiam o liberalismo econômico, lembram? O que é isso? A não interferência do Estado na economia. A interferência brecava a economia. Bom, isso é outra história. Os iluministas também buscavam combater a ignorância, a superstição, a tirania, que marcaram, segundo eles, o chamado Antigo Regime. Lembram do Antigo Regime? Vou falar rapidinho para relembrar vocês, eu sei que vocês sabem. A sociedade no Antigo Regime estava dividida em três estados. O primeiro composto pelo clero, o segundo pela nobreza e o terceiro composto pelos trabalhadores, camponeses, burguesia, os únicos que, enfim, que pagavam impostos para bancar o primeiro e segundo estados. Este sistema foi finalizado pela Revolução Francesa em 1789. E aí começa a Idade Contemporânea, que estamos até hoje, tá? Ainda voltando a Voltaire, ele era também um grande defensor da liberdade de expressão, da tolerância religiosa e criticava o absolutismo e os privilégios do clero e da nobreza. Diderot, outro iluminista, foi ele que compilou a famosa enciclopédia, obra que reuniu e divulgou o conhecimento iluminista. Então, quem quiser saber,
o que era o conhecimento iluminista, estava tudo na enciclopédia de Diderot. No final do século XVIII também surgiu o romantismo. Lembra do romantismo? Movimento intelectual e artístico sendo considerado, era considerado uma reação ao racionalismo do iluminismo. Eles criticavam, achavam que os iluministas eram racionais demais. Então, porque eles acreditavam no sentimento, na intuição, na emoção. Há essa diferença. Enfim, no século XVIII, o século XVIII também marcou o fim desse período chamado Idade Moderna, pois teve início, como eu falei, a Idade Contemporânea, acontecimento que marcou seu início e o fim da Idade Moderna foi a Revolução Francesa de 1789, como eu já falei. Então vai começar a Idade Contemporânea, que estamos até hoje, tá? E com ela, com essa Idade Contemporânea, a partir de 1789, vai surgir uma filosofia também diferente. A Idade Contemporânea, já falei, era uma idade que se estende desde o século XVIII, quando houve, né, não é que é retrocesso, mas houve assim, um enfraquecimento do iluminismo, e vai começar então, no século XVIII a XXI, a filosofia dos nossos dias, que vai mudar muito. A partir daí, o panorama começa a mudar. A partir do século XVIII. Eu falei que o iluminismo, 17 e 18. Agora, do 18 vai começar outro sistema. Vocês veem como o homem evolui, está sempre evoluindo, tá? Para bem ou para mal, mas está sempre se transformando, tá? A partir então daí, o panorama começa a mudar, como eu falei, principalmente no século XX. Porque o século XX foi um período marcado por muitas incertezas, contradições e dúvidas geradas por acontecimentos terríveis que formularam uma nova visão do ser humano, merecendo destaque o quê? As guerras mundiais, o nazismo, a bomba atômica, a Guerra Fria, a corrida armamentista, o aumento das desigualdades sociais e a degradação do meio ambiente. Olha tudo que surgiu a partir do século XVIII até o XXI. Então, lógico que mudou o panorama, né? Gerou dúvidas, contradições dentro do ser humano. Surgiram, então, diferentes movimentos, como o existencialismo, que dá primazia à experiência e liberdade individual. Eles focam o existencialismo na liberdade individual, tá? O positivismo também prioriza um método científico. Então, no nosso século, então, o existencialismo que prioriza a experiência individual e a liberdade, cada um tem que ter a liberdade de fazer o que acha e depois sofrer as consequências, e o positivismo, que prioriza o método científico. Enfim, nos séculos 20 e 21, o pensamento, que é chamado pós-moderno, questiona a ideia de uma verdade universal e absoluta. Cadê a verdade universal e absoluta? Eles questionam isso, levando, enfim, a novas reflexões, tanto sobre a política, sobre a cultura e sobre a identidade do homem. A filosofia do século XXI está mais focada em novas questões geradas pela tecnologia, globalização, desigualdade social e os dilemas ambientais, que são muito fortes e problemáticos. A filosofia do nosso século aborda também os efeitos das interações digitais e a necessidade da adaptação pedagógica às mudanças sociais e tecnológicas. Para terminar, eu vou dizer alguns pensamentos desses homens, né, modernos e pós-modernos, né? Também muitos estão incluídos no existencialismo, nossa nova mentalidade que difere tanto do iluminismo, né, como dos renascentistas. Olha só, depois de passar por tantos sofrimentos,
O homem não é... Isso aí, essas frases que eu vou falar de Sartre, o existencialista Sartre, muito famoso, que eu já dei uma aula sobre ele, mas posso voltar a qualquer hora, falar de novo dele, né? E do Alberto Camus, dois grandes pensadores do nosso século. O homem, se falou Sartre, não é outra coisa senão o que faz de si mesmo. O homem não é outra coisa senão o que faz de si mesmo. Outra que ele falou, o homem, né, é responsável por tudo que ele faz. Não adianta falar que é a igreja, ele é responsável por todos os seus atos. E Alberto Camus, né, seu contemporâneo, deixou também, a política e os destinos da humanidade são forjados por homens sem ideais nem grandeza. Ele era mais pessimista. Aqueles que têm grandeza interior não se encaminham para a política. Essa foi forte. Então eles falam o seguinte, vou repetir o que Alberto Camus deixou. A política e os destinos da humanidade são forjados por homens sem ideais nem grandeza. Aqueles que têm grandeza interior não se encaminham para a política. E repetindo a de Sartre, pensamento contemporâneo, o homem não é outra coisa senão o que faz de si mesmo. O homem não é outra coisa senão no que faz de si mesmo. Tem muitos pensamentos, tanto de Sartre quanto de Alberto Camus, quanto de outros, né, contemporâneos que eu vou deixar na nossa aula gravada, tá? Eu vou ficar por aqui.